Olá pessoal, meu nome é João Vidotto, sou engenheiro agrônomo, mestrando em solos e nutrição de plantas. Atuo nesse mercado de nutrição e fisiologia vegetal há pouco mais de 7 anos, juntamente à empresa Forte Green. Atualmente estou como gerente de produtos na empresa e para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui fazendo essa apresentação para vocês. Eu agradeço já a todos, do time da AgroUningá Consultoria. Agradeço a todos da Uningá, a todos do curso de agronomia da Uningá, pela confiança em poder estar aqui, fazendo essa apresentação. E para nós realmente é um privilégio, poder estar em contato direto com a universidade, porque além de conseguir compartilhar um pouco do nosso conhecimento, a gente aprende muito, estando próximo de vocês. Então, realmente é uma satisfação muito grande. Espero de verdade que ao longo dessa nossa apresentação a gente consiga alcançar as expectativas de todos. E o tema que nós selecionamos para essa apresentação foi esse que vocês estão vendo aqui na tela, fontes de micronutrientes para aplicações foliares. Então a gente vai comentar bastante sobre de onde que vem o nutriente, quais são as fortalezas, quais são as limitações de cada uma das fontes. É muito importante esses pontos para que a gente entenda realmente qual que é a melhor tecnologia ou a tecnologia mais adequada para aquela necessidade em questão que o produtor tem naquele momento em campo. E ao longo da nossa fala a gente vai comentar sobre as inovações que o setor tem passado ao longo dos últimos anos, pensando nas dores, nas limitações, nas necessidades que o agricultor, que o produtor tem enfrentado dia a dia em campo. Tá? A gente vai falar um pouco sobre o que significa esse termo de especialidades, o que são as especialidades. Talvez para alguns ainda é um termo não tão conhecido assim na área de nutrição de plantas, mas é muito importante que a gente entenda o que as especialidades são, para justamente diferenciar produtos de alta eficiência agronômica e aqueles produtos que nós chamamos de commodities, que são produtos que são matérias-primas que acabam tendo uma eficiência agronômica um pouco mais baixa. Tá bem, pessoal? E antes de entrarmos diretamente no assunto relacionado à fonte de micronutrientes, eu gostaria primeiramente de fazer uma breve introdução sobre alguns conceitos básicos. Por exemplo, a adubação foliar. Então, a gente está aqui numa aula, ela é uma aula de baixa interação, porque não é uma aula presencial, é uma aula remota, é uma apresentação remota. Mas eu quero que ao longo dessa apresentação, eu vou fazendo algumas perguntas e responde aí. Não sei se você está assistindo sozinho ou está assistindo com os colegas aí da graduação, mas eu gostaria que vocês, se estivessem assistindo com mais, não sozinho, com alguém, fizessem essas perguntas, estressassem essas perguntas entre vocês. Então, o que vocês entendem sobre adubação foliar? No ponto de vista de vocês, o que é adubação foliar? Aqui eu trago um conceito, uma explicação direta, uma explicação bastante sucinta, objetiva, do termo adubação foliar, que nada mais é, o nome já é sugestivo, adubação foliar. O que seria adubação foliar? Fornecimento de nutrientes para as plantas na forma de pulverização, aproveitando a capacidade que essas plantas apresentam de absorver o nutriente via folha. Então lá atrás, lá no passado, a nutrição foliar ela sofreu com muito preconceito. Obviamente que lá atrás também, as tecnologias, os produtos que existiam, tinham pouca tecnologia embarcada. Hoje nós temos produtos de alta eficiência agronômica quando aplicado via foliar. Mas esse setor ainda sofre preconceitos, ainda a depender da situação. Porém, a gente sabe que sim, a planta ela tem a capacidade de absorver o nutriente via folha, porém, com muitas observações que devem ser feitas previamente para entender se essa aplicação via pulverização foliar realmente tem ou não eficiência agronômica, tá bem? E aí, quais são os motivos, quais são os pontos que nos motivam a fazer uma adubação foliar? São vários, aqui eu trago alguns como exemplo, como breves exemplos, tá? Então, a baixa disponibilidade do nutriente via solo seria um dos pontos, tá? Então, quando eu tenho o baixo teor de um micronutriente, por exemplo, identificado na minha análise química de solo, esse é um ponto que me motiva a fazer uma adubação de complementação via foliar, quando eu não tenho, ou quando eu não fiz ou deixei de fazer essa correção desse baixo teor desse elemento no solo em aplicações via solo. Então, a baixa disponibilidade desse micronutriente no solo
é um dos pontos que me motiva a fazer uma complementação do mesmo via foliar. Um outro exemplo é, a depender da condição de pH desse solo, eu posso ter uma maior ou menor disponibilidade desse elemento, desse nutriente, para a planta. A gente sabe que principalmente aqueles nutrientes catiônicos, a gente vai comentar principalmente sobre esses nutrientes, tá, ao longo da nossa apresentação, que seriam aí cobre, ferro, manganês, zinco. Então, principalmente esses nutrientes, em diferentes condições de pH, a disponibilidade deles aumenta ou diminui. A gente sabe que em condições de pH mais alcalino, nós temos uma menor disponibilidade desses nutrientes para as plantas. Em condições de pH mais ácido, nós temos uma melhor disponibilidade desse nutriente para a planta. Então, como que está o pH do meu solo? Né? Obviamente que a gente tem que encontrar um equilíbrio, porque eu não tenho somente esses nutrientes, a planta não precisa somente deles, precisa de outros também. Né? Mas a depender dessa condição, eu preciso fazer uma complementação via foliar. Alguns nutrientes podem apresentar adsorção, pode apresentar lixiviação. Por exemplo, um exemplo clássico aqui de lixiviação, né, seria aí o boro. O boro, na forma de ácido bórico, o H3BO3, ele não tem carga positiva nem carga negativa para ficar retido em matéria orgânica, para ficar retido nos colóides do solo, na argila. Né, e isso dá a esse elemento, né, uma mobilidade muito alta no solo. E em condições de alta incidência de chuva, né, eu tenho uma lixiviação muito alta desse elemento, eu tenho perdas realmente significativas desse nutriente, consequentemente gerando deficiências nutricionais para a minha planta. Então isso me motiva também a fazer uma complementação desse elemento, né, desse nutriente, desse micronutriente via foliar. Um outro ponto, né, a rápida absorção pelas folhas. Então, quando eu tenho condições realmente onde o meu sistema radicular possivelmente esteja limitado a acessar algum nutriente específico, ou esse nutriente específico esteja indisponível ou em baixas concentrações, baixos teores no meu solo, né, eu posso fazer uma complementação específica em um momento específico, pensando que para aquela fase, para aquele estágio, né, eu tenho realmente uma rápida absorção daquele nutriente via folha. Tá? Um outro ponto importante seria a complementação para deficiências momentâneas. Então a gente sabe que em momentos específicos ao longo do ciclo, o simples fato de você aplicar um produto químico pode reduzir a absorção, a atividade da raiz, a absorção de alguns sais minerais pela raiz e, consequentemente, isso pode gerar uma deficiência nutricional. A complementação de alguns nutrientes via folha acaba sendo muito bem vista também nesses momentos. Então aqui vai alguns exemplos, tá, pessoal? De uma maneira bastante superficial e direta. Não são só esses os pontos que nos motivam a fazer uma adubação foliar, mas talvez esses sejam os principais. Tá bem? Então, entre vocês aí, discutem, né? Se vocês conseguirem fazer essa discussão entre vocês aí também, né? Quais seriam os outros pontos que me motivam a fazer uma adubação foliar? Tá? Além desses que eu estou mostrando para vocês na tela. E lembrem-se sempre, a adubação foliar, em hipótese alguma, ela substitui a adubação de solo. Tá? Então, ela vem para complementar uma adubação de solo ou para mitigar, né, os possíveis estresses ou limitações que a não correção ou o não fornecimento daquele nutriente no solo pode causar durante o ciclo da nossa cultura. Tá bem? Vamos lá. Então, seguindo, pensando agora na adubação foliar, quais são os fatores de influência, né? Quais são os fatores que influenciam na maior ou menor eficiência agronômica da minha pulverização foliar? Então a gente divide, né, os fatores que influenciam a minha pulverização foliar em 3 grandes famílias. A primeira seria a família, né, o primeiro pilar aqui, né, vamos dizer assim, está envolvido diretamente com a planta, com a minha cultura de cultivo, a minha cultura alvo, né? Vamos pegar os exemplos aí, soja, milho, trigo, né, algodão, vai depender da região, citros, cana-de-açúcar, né? Então culturas de cultivo, arroz, feijão, né? A cultura que o produtor cultiva, né? Então, qual é a característica da cutícula dessa folha, né? Qual é a quantidade de estômatos presentes no limbo foliar, né? Essa planta ela tem mais ou menos tricomas, né? Essa planta ela está túrgida, né? Essa planta está conseguindo absorver água, né? Ela está transpirando, ela está fazendo troca gasosa. Então, todos os fatores que estão ligados diretamente com a planta influenciam diretamente também na eficiência da minha absorção foliar. Um outro ponto muito importante é o ambiente. A depender da condição climática, isso está diretamente envolvido com o horário de aplicação, eu posso ter uma condição de temperatura mais alta ou mais baixa, uma condição de luminosidade mais alta ou mais baixa, uma umidade relativa do ar mais alta ou mais baixa, e tudo isso pode influenciar na eficiência da minha
a absorção foliar. Tá? E por fim, o terceiro pilar é a solução. Né? Aqui a solução que eu falo, pessoal, né? Por que eu não coloquei produto? Né? Coloquei solução. Solução por quê? Porque o produtor ele não entra na lavoura para fazer uma aplicação somente do produto nutricional. Ele entra para fazer a aplicação do produto nutricional, mais o produto químico herbicida, mais o inseticida, mais o fungicida, mais o biológico, mais o bioestimulante. Então ele acaba fazendo uma solução, uma mistura de diferentes produtos para pulverizar via foliar na sua lavoura. E a depender dos produtos que ele coloca na sua cauda, ele pode ter uma condição diferente de interação química, podendo potencializar, né? Então tendo o efeito sinérgico dessa mistura, ou até mesmo um efeito antagônico, um efeito incompatível dessa mistura. Então depende muito da concentração dos ativos que você está colocando na cauda, da dose, como que você está aplicando, se é via foliar, se é via suco de plantio, se é via fertirrigação, enfim, aí não vamos entrar em detalhes, mas existem diferentes tipos, formas, né, dessas aplicações. Aqui o nosso foco principal é a aplicação foliar. A forma química desse nutriente na cauda, se esses produtos apresentam aditivos de performance ou não, qual que é o pH dessa cauda, se ele está mais ácido, se ele está mais alcalino, isso tudo vai influenciar. Tá? E aqui eu gostaria de maneira bastante direta também, discutir um pouco sobre alguns dos tópicos que permeiam, né, esses grandes pilares de influência na eficiência agronômica da minha pulverização foliar. Então, a cutícula da folha, da espécie ao qual a espécie ao qual eu pretendo complementar nutricionalmente, pode ser um fator de influência. Olha que interessante. A maçã, ela apresenta uma cutícula com uma superfície lisa e com camadas de ceras amorfas, sem estrutura muito bem definida, né? A retenção da gota de água na folha de maçã é alta, acima de 90%. Ou seja, quando você faz a pulverização, você tende a ter uma eficiência agronômica bastante boa, bastante interessante, né? Por quê? Porque a própria folha da planta de maçã acaba retendo essa gota. Ela não repele essa gota, ela acaba retendo. Então isso é interessante. Diferentemente de outras culturas, como canola, como a cevada, que apresentam cutículas, né, cobertas com ceras epiculares, como se fossem espinhos, né? Naturalmente, essas folhas acabam repelindo a gota de água. E na gota de água tem o quê? Eu tenho o produto nutricional. Isso já é um ponto, né, que acaba nos limitando quanto à eficiência agronômica dessa minha aplicação. E para a planta de soja, como é que é? Né, a folha de soja não é diferente. Ela fica aqui, né, muito parecida entre as folhas aqui de canola e cevada, né? Essa aqui é a face adaxial, é a face de cima e justamente a face que recebe grande parte da pulverização foliar, né? A parte de cima, né? A face de cima aqui da folha. E não diferente da canola, da cevada, também acaba tendo, né, uma cutícula mais hidrofóbica, ou seja, tem mais hidro é água, né? Fóbica tem a ver com fobia, medo, né? Então ela tem essa repelência à água. Então aí já começa, né, os obstáculos, né? Então se eu quero que o produto seja absorvido via foliar, eu tenho que fazer com que essa gota fique sobre a folha, né? Então se você tiver aí a oportunidade de um dia lá no núcleo de agronomia aí da Uningá, e lá numa planta de soja, o pessoal está plantando agora aqui as áreas, né? Na hora que a plantinha lá sair, vai lá, coleta uma folhinha lá, um folíolo da planta de soja, tá? Pega lá uma folhinha, pega uma seringuinha, coloca água e tenta colocar uma gota só de água em cima da folha de soja. Você vai ver que você tem uma dificuldade muito grande de fazer com que essa gota fique sobre a folha da planta de soja. Muito facilmente, a depender da movimentação que você fizer na folha, ela vai cair, ela vai escorrer, né? Então, essa é uma característica da cutícula da planta de soja. E aí já começam, né, os desafios da nutrição foliar. Tá? Então aqui um gráfico, eu coloquei ele aqui porque ele é bastante didático, mas para contextualizar a nossa conversa, algumas plantas, algumas espécies, alguns organismos apresentam uma retenção maior, né, da gota de folha sobre a folha dessa planta. Por exemplo, a beterraba, a batata, a maçã, que nós já acabamos de comentar, o tomate, são plantas que apresentam folhas menos hidrofóbicas, ou seja, a retenção da gotícula de água sobre o limbo foliar é maior.
Agora, outras culturas como arroz, cevada, o trigo, a soja, né, já são culturas, né, que apresentam folhas com a cutícula com a característica de ser a mais rugosa. E automaticamente elas acabam sendo, né, mais hidrofóbicas. Tá? Então, esse é um grande desafio aqui da nutrição foliar. Tá? Um outro ponto, né, lá atrás, no passado, né, muitas empresas foram para o mercado falando que o meu produto ele é diferenciado porque ele é absorvido via estômago. Né? Será que isso é realmente uma vantagem? Né? A gente vai ver isso mais para frente, tá, pessoal? Será que isso é realmente um ponto de vantagem? Eu gostaria de comentar aqui sobre essa questão de aonde que os estômatos estão presentes aqui, né? Se eu pudesse fazer uma partição em porcentagem, onde que tem mais estômato no limbo foliar? Na face adaxial ou na face abaxial? Esses termos são importantes, tá? Adaxial é a parte de cima, abaxial, ó, quando vocês lerem aba, né, lembra de abaixo, né? Então abaxial, a parte de baixo, né, da folha. Em qual face desse tecido nós temos mais estômatos? A gente vai ver que, aqui eu vou passar rapidinho, são alguns recortes aqui de alguns papers, de alguns artigos mostrando isso na prática, mas um resumão que a gente pode fazer para isso, pessoal, é que para as principais culturas de cultivo, aquelas culturas que nós acabamos de comentar, como por exemplo soja, milho, trigo, arroz, né, feijão, para as principais culturas de cultivo, aproximadamente 20 a 30% dos estômatos estão presentes na face de cima da folha, que coincidentemente, a parte que mais vai receber as gotículas da pulverização foliar, as gotas, né, oriundas dessa projeção desse filme de água via pulverização. Obviamente que juntamente dos nutrientes. Já na parte de baixo da folha, nós temos de 70% a 80% dos estômatos. Então, mais da metade dos estômatos, né, muito mais, na verdade, da metade dos estômatos, estão na parte de baixo da folha. Tá? Então, será que falar que aquele produto X ou aquele produto Y ele é diferenciado porque a absorção dele é de maneira restrita via estômago é uma vantagem? Eu acredito que não. Tá? A gente vai discutir sobre isso também. Beleza? E depois, o ambiente. Né? O ambiente, né? Aqui eu trago um trabalho, ele é um trabalho relativamente antigo, não quero que vocês, né, se atentem muito aqui aos dados de rendimento, mas para contextualizar a nossa fala, né? Esse é o trabalho do Marshner, 2012, né, a média de produtividade bastante baixa, hoje nossa média, o nosso potencial de exploração, na verdade, no potencial produtivo dos cultivos é maior, mas é um trabalho bastante interessante. Por quê? Porque ele fez um estudo fornecendo nutrientes via foliar, né, na cultura da soja, e avaliando, principalmente, na verdade, a variável que ele estudou aqui foi a variável hora de aplicação, o horário de aplicação. Então, os mesmos produtos foram aplicados na mesma cultura, tá? Mas ele variou o horário da aplicação. E ele percebeu que, principalmente nos horários da manhã, aqui às 8 da manhã e no finalzinho da tarde, foram os que entregaram um maior rendimento relativo em comparação com o que menos produziu aqui, que foi esse tratamento das 2 da tarde. Então, pessoal, quando a gente olha esse dado, a gente percebe que o ambiente influencia demais na eficiência e na resposta daquela aplicação foliar que eu estou fazendo. Tá? Por quê? Porque com o ar mais úmido, aumenta-se principalmente a flexibilidade da cutícula da folha, aumentando o tamanho dos poros de absorção, que a gente vai ver mais para frente, a principal via de absorção dos nutrientes pela folha. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. O ambiente influencia demais na eficiência da absorção foliar. Tá? E por fim, né, o terceiro grande pilar aqui, que está envolvido com a solução, com a mistura, né? Não sei se vocês já pararam para se perguntar, e já fizeram essa pergunta para vocês, mas qual que é a afinidade do tecido da planta, né, da folha, da cutícula foliar com os nutrientes? Se você está com o seu colega do lado aí, com a sua colega do lado, pergunte, façam essa discussão entre vocês aí rapidamente. Vocês acham que o nutriente ele tem uma capacidade alta de ficar retido ou não na folha? De entrar facilmente ou não para dentro da planta? O que vocês acham? Né? Olha que interessante, pessoal. A cutícula da folha possui carga negativa por conta dos compostos carboxílicos que as compõem. Então,
a cutícula foliar tem carga negativa. E os principais nutrientes que a gente vai comentar aqui, que são os nutrientes catiônicos, cátion, né, é o nutriente que tem lá, o elemento que tem lá a carga positiva, né? Então lembra lá nos primórdios da química, o pessoal que está na graduação, acho que essa palestra vai ser transmitida não somente para o pessoal que já está no final, mas talvez o pessoal que está no começo da graduação, vai ver muito sobre isso, né? O efeito de atração entre elementos de carga positiva, compostos de carga positiva com compostos de carga negativa, a gente vai lembrar que os opostos se atraem, né? E a depender do ponto de vista, a gente vai falar, não, mas isso é legal, isso é bom, eles se atraem, João. Não, não é bom. Por quê? Porque essa atração é como se fosse um ímã, né? Um ímã ali, né? Esse nutriente, ele acaba ficando retido na cutícula da folha e não entra para dentro da planta. Isso é ruim. Eu quero ele dentro da planta. Eu não quero ele para fora, eu não quero ele aqui fora do limbo foliar, eu quero ele lá dentro, tá? Então, esse é um outro desafio, tá? Esse é um outro desafio, beleza? E a gente vai entender como que a indústria, né, como que o setor evoluiu para romper essas barreiras, tá? Então, um outro ponto importante, a aditivação dos produtos, a gente vai falar disso mais para frente, mas a depender do produto em questão e da cultura que eu estou trabalhando, eu tenho as limitações, como a gente comentou, a baixa retenção da gota de água, né, nas folhas, né, de plantas como arroz, cevada e soja, é um grande desafio, que a gente consegue romper, né, a gente consegue superar através de aditivos de formulação, que a gente vai ver mais para frente também um pouco. Mas eu consigo trabalhar com aditivos que são espalhantes adesivos, que a gente chama, né, que basicamente são tensoativos, surfactantes, que quebra a tensão superficial da gota, aumenta a capacidade dela espalhar sobre o limbo foliar e ficar grudada ali naquela folha, né, para que a planta consiga absorver e não perder, né, essa gota por conta dessa característica hidrofóbica aí da cutícula foliar com a gota de água, tá bem? Então a gente consegue melhorar isso hoje através da tecnologia de formulação de produtos, tá? Um outro ponto importante, eu comentei que o produtor ele não entra na lavoura para aplicar somente o produto nutricional, ele entra para aplicar também outros produtos químicos, como por exemplo o glifosato, que é o herbicida mais utilizado no mundo, né? E obviamente, se você falar para o produtor, não usa o produto nutricional junto com o glifosato, entra aplicando o glifosato e amanhã você entra aplicando o produto nutricional. Ele não vai fazer isso, não é viável economicamente. E, a depender do produto nutricional, eu posso ter problemas de incompatibilidade, porque o produto nutricional ele pode ter uma reatividade muito alta dentro do tanque, juntamente com o glifosato, formando precipitados, como vocês estão vendo aqui. E a formação desses precipitados pode ou inviabilizar a aplicação, porque daí isso vai entupir filtro, peneira, bico, como vocês estão vendo aqui nessa primeira linha, né? E o produtor não vai conseguir fazer a pulverização, porque isso vai obstruir o sistema de pulverização dele, ou até ele consegue fazer a aplicação, né? Talvez pouco fica retido na peneira, nos filtros do sistema de pulverização, ele consegue fazer essa pulverização, mas muito facilmente ele vai estar perdendo a eficiência agronômica dessa pulverização, né? Perdendo aí a eficiência herbicida, por exemplo, do glifosato, né? Reduzindo ali 10, 15%, talvez, o controle de plantas daninhas, e reduzindo também a eficiência dessa complementação via foliar, porque esses compostos precipitados aqui, eles não são solúveis, né? Então ele não vai entrar para dentro da planta e não vai ter efeito nutricional, não vai ter efeito herbicida aí, agora no caso, em cima das plantas daninhas, né? Então isso é um ponto negativo. E aí quando você trabalha com tecnologia na formulação dos produtos, você consegue evitar esse tipo de problema, como vocês estão vendo aqui na última linha, tá? E aí seguindo, agora aqui uma pergunta para vocês, tá? A pergunta que eu faço, por onde ocorre a absorção foliar? Né? Entre vocês aí. Se estiver sozinho, responda para você mesmo aí, né? Por onde você acredita que a absorção foliar ocorre? Eu já dei alguns spoilers aí, né? Mas, e aí? Né? Pergunta pro colega aí do lado aí. E aí? Por onde você acha que acontece a absorção foliar? Vamos lá, né? Se eu pegar a folha de qualquer planta aqui, é o nosso foco principal da nossa discussão, nosso exemplo principal aqui é a cultura da soja, né? Suponhamos que a gente tenha pego ali um folíolo de soja em campo, né? Então fui lá, coletei um trifólio, tirei um folíolozinho, né? Cortei ele no meio e agora estou olhando ele de frente aqui, né? Obviamente que isso é uma ilustração, né? Então como se tivesse feito um corte transversal na folha de soja aqui,
né? E agora eu estou olhando ela de frente. Eu vejo alguns tecidos, né? Algumas estruturas, os feixes vasculares aqui, xilema, floema. Mas essa parte de cima aqui ela é bastante importante porque aqui estão, né? Principalmente os tecidos, os órgãos que estão ligados diretamente com a absorção foliar. Então eu tenho aqui a cutícula, é uma camada serosa. Ela pode ter mais ou menos tricomas, que são esses pelos que vocês estão vendo aqui. Essas duas, esse órgão aqui, né, no caso, que vocês estão vendo é o estômato, né, que tem lá as células guardas, né, que abre e fecha de acordo com, principalmente, condições climáticas. Né, a principal função dos estômatos é a troca gasosa com o ambiente, né, fixar CO2, expelir O2 para a atmosfera. Né. Por onde ocorre a absorção? Né? A gente vai ver, pessoal, que as principais vias de absorção foliar são essas. Ó. Uma delas é rachadura e imperfeições. Tá? Então, no tecido foliar, o tecido foliar não é um tecido perfeito. Né? Ele pode apresentar imperfeições, que podem ser naturais, né, dependendo do desenvolvimento da cultura, e pode ser causados por algum fator biótico ou abiótico. Né? Então, pode ser, por exemplo, o ataque de uma praga, aqui, uma lagarta, né? Atacando aqui esse tecido foliar, causando essa abertura, essa obstrução aqui no meu tecido. Pode ser talvez uma chuva de granizo, né? Causando aqui imperfeições aqui no tecido foliar, né? Então também pode ser um fator que venha a causar, né, essas rachaduras, essas imperfeições. O próprio fato do pulverizador, né, veicular dentro do ambiente de produção, ali dentro da lavoura, pode causar uma abertura nas folhas. Né? Tem alguns produtores que utilizam lá a moto, né, para visitar a área, né? Então ele pega lá e sai andando com a moto para lá e para cá. Ele fala, não tem problema, estou andando aqui na linha, aqui, ó, acompanhando a linha de plantio, não tá rasgando nada aqui, não está amassando nada. Na verdade, eu estou causando ali aberturas. Que pode ser, a depender da ótica, algo bom. Né? Por quê? Porque vai abrir portas, né, para que esse nutriente entre para dentro da planta, mas eu acredito que ele é mais um ponto negativo do que positivo. Por quê? Porque se eu estou abrindo porta para entrar o nutriente, aqui eu também estou abrindo porta para entrar doença, né, patógenos. Isso não é interessante. Tá? Uma outra via de absorção são os estômatos. Né? Os estômatos, a gente comentou que a principal função dos estômatos é a troca gasosa, mas o nutriente ele pode entrar por aqui também. É uma porta de entrada. Tá? É uma porta de entrada. Beleza? Mas lembrando, onde estão, né, concentrados em maior porcentagem os estômatos aqui no tecido foliar? Na parte de cima ou na parte de baixo? Né? Com base naquilo que nós acabamos de ver. Na parte de cima, correto? Perdão, na parte de baixo, correto? Na parte de cima nós temos a menor concentração. Maravilha! E os tricomas? Os tricomas também já foi comprovado cientificamente que é uma estrutura física de defesa da planta, mas que também a absorção foliar pode acontecer via tricoma. É pouco, mas pode acontecer. Mas, pessoal, a principal via de absorção foliar é via poro cuticular. Tá? Então, o tecido foliar ele não é uma estrutura maciça. Né? A cutícula, perdão, ela não é uma estrutura maciça. Né? Ela é composta por células que, a depender da condição ambiental, a depender, né, do potencial, né, hídrico interno da planta, né? Se essas células estão mais ou menos túrgidas, tem mais ou menos água, esses poros podem expandir mais ou menos. Então eles são flexíveis, vamos assim dizer, né? Eles acabam apresentando aberturas. Essas aberturas elas podem ser maior ou menor de acordo com as condições climáticas, de acordo com a condição que a planta se apresenta no momento também. Então lembra lá dos pilares que nós vimos? Planta, ambiente, solução. Então, os poros cuticulares estão diretamente ligados aos dois principais pilares ali, que é a planta e o ambiente. Então, imagina aquele dia muito seco, aquele dia com umidade relativa do ar baixa, já há alguns dias não chove, né, nessa área. O que acontece? Né? A planta reduz o seu potencial hídrico interno, né? E, consequentemente, essas células têm menos água e essas aberturas aqui elas se fecham. Né? Numa condição onde eu tenho água no sistema, está chovendo, a umidade relativa do ar está legal, a planta tem água na célula, né? Automaticamente elas se expandem e essas aberturas aumentam. E aí sim, a eficiência da minha aplicação foliar também aumenta. Tá bem? A principal via de absorção foliar, pessoal, é a via poro cuticular.
tá? Essa é a principal via. Por quê, João? Porque, pessoal, o poro cuticular, ele está disposto, né, em todo o limbo foliar. Em todo o local da folha eu tenho essas portas de entrada. Os estômatos, nós acabamos de ver que eles estão principalmente na parte de baixo da folha, né? Na parte de cima eu também tenho, mas eles estão espalhados aqui, ó, no limbo foliar. Espalhados no limbo foliar, tá bem? Então, pode entrar o nutriente via estômato, mas falar que o estômato é a principal via de absorção do nutriente pela planta, quando aplicado via foliar, é um erro, tá? A gente não pode falar isso. Então, não é a principal via é poro cuticular. Vamos dizer assim, né? Eu gosto de falar o seguinte, né? As rachaduras e imperfeições, os estômatos, os tricomas, são portas de absorção foliar oportunistas, né? Vamos dizer assim, secundárias. A principal via de absorção é via poro cuticular. Maravilha, então o resumo dessa primeira parte, pessoal, essa primeira parte ela é muito importante porque ela dá base para o restante da nossa discussão. Então a absorção foliar ela pode ser totalmente influenciada por fatores relacionados a 3 grandes pilares: planta, ambiente e solução. Perfeito. A folha ela é constituída por diferentes órgãos e compostos que podem influenciar na maior ou menor absorção. Perfeito também, né? Então, a depender da condição do meu produto, eu posso ter uma eficiência maior ou melhor dessa pulverização foliar, que vai ser e vai sofrer influência principalmente pelas portas de entrada aqui deles aqui na planta, tá? A absorção foliar pode ocorrer via rachaduras, ferimentos, tricomas, estômatos, mas principalmente via poro cuticular. A maior concentração dos estômatos está na parte de baixo, né, a abaxial das folhas, e as cutículas foliares, de maneira geral, são hidrofóbicas, né? Lembra lá, hidro, água, fóbica, fobia, medo. Então tem medo da água, repelem a água e possuem maior atração com compostos de carga positiva. Isso não é um ponto positivo. Por quê? Porque eu tenho maior retenção do nutriente para o lado de fora da folha. Eu não quero ele do lado de fora da folha, eu quero ele do lado de dentro da folha. Maravilha! Então esse é um resumão aí dessa primeira parte. Então é importante que vocês tenham entendido cada uma dessas explicações. Eu tento ser o mais didático possível, né, para que a gente consiga entender agora os próximos passos. Agora sim, vamos entrar no que diz respeito a fontes nutricionais. Tá? Então, de onde que vem o nutriente? Né? A gente está focando principalmente nos micronutrientes catiônicos. Aí, de onde que vem esses micronutrientes catiônicos? Vem de uma rocha, né? Vem de um minério, tá bem? Que obviamente não tem só o manganês, não tem só o zinco, só o cobre lá. Ele tem que ser beneficiado, né? Ele tem que ser purificado, ele passa por processos térmicos, né, e físicos de beneficiamento aqui para que a gente retire principalmente possíveis compostos contaminantes nesse material. E aí, a depender da forma que eu quero utilizar ele, se é via solo, se é via foliar, ele vai passar por alguns processos aí de beneficiamento. Tá? A primeira forma de produzir um produto nutricional foliar, à base de micronutrientes catiônicos, é essa que nós estamos vendo aqui. Algumas empresas fazem o quê? Pegam essa rocha, né? Ela passa por esse processo térmico que a gente chama de calcinação ou ustulação, processo de moagem, purificação, né? E essas empresas, o que elas fazem? Elas fazem com que essa rocha passe por um processo de micronização. O que é a micronização? A micronização nada mais é do que você moer finamente essa rocha, deixar realmente ela bem moída, como se fosse um talco. Então, você aumenta a área superficial específica dessas partículas de uma forma muito significativa, fica bem fino, um pó muito fino. E essas empresas pegam essa rocha moída finamente e colocam numa solução, que nós chamamos, então, esses produtos então serão, né, são chamados então na prática de suspensões concentradas. Se vocês analisarem alguns produtos no mercado, você pegar o rótulo do produto, vai estar escrito lá, né, tipo de formulação, SC. Né, esse SC são as iniciais aqui, né, do termo suspensão concentrada. Né? Então são produtos pouco solúveis, ou a depender do local da literatura, você vai encontrar, né, alguns pesquisadores, né, alguns estudiosos, chamando essas fontes de fontes insolúveis. Tá? Então são fontes de baixa ou até nenhuma solubilidade. Quais são as características então aí dessas fontes? Né? Geralmente nós
trabalhamos aí com óxidos e carbonatos, né? Então, basicamente é o oxigênio ligado ao cátion, né? Então, o oxigênio ligado lá ao manganês, ligado lá ao zinco, por exemplo. Quando você coloca esse produto na água, uma pequena parte desse produto é solubilizado e o restante não se solubiliza, fica em suspensão. O nome já diz, suspensão. Então, ele fica em suspensão naquele meio aquoso. Ele não se solubiliza no meio aquoso. Tá? Quais são as vantagens então desses produtos? Eles são altamente concentrados, nutricionalmente falando, então tem lá 30, 20, 40% de um determinado nutriente, lá de zinco, por exemplo, tem produtos no mercado com 40% de zinco. Né? É altamente concentrado, mas aí vem a pergunta, será que é altamente eficiente na pulverização foliar, em fornecer nutriente via folha? A gente tem que considerar isso. Eu sempre falo o seguinte, o mais concentrado não é o mais eficiente. Nem sempre é o mais eficiente, perdão. Né? Então, o mais concentrado nem sempre é o mais eficiente. Pode ser, mas nem sempre é o mais eficiente. A gente tem que levar isso em consideração. Tá? Eles são líquidos, né? Então são suspensões. Na verdade, não é um produto solúvel, mas eles são comercializados na forma líquida. Tá? Porque daí as empresas trabalham, né? A formulação. Porque se você vender o produto em si na forma de pó, o produtor tem uma dificuldade muito grande de solubilizar, não solubilizar, mas fazer com que ele tenha uma boa dispersão disso em água, né? Então, e aí isso dificulta muito a aplicabilidade, tá? E são baratos, né? Geralmente são baratos. Por quê? Porque o processo de beneficiamento desses produtos são mais simples, tá? Então eles tendem a ser mais baratos. E aí eu trago uma outra reflexão. O produto mais barato nem sempre vai ser também aquele de menor retorno sobre investimento. Então, nem sempre, pode ser, mas nem sempre é aquele que vai te trazer maior retorno sobre investimento. E aí tem pouco problema de incompatibilidade. O que é incompatibilidade? É a reatividade desse elemento, desse nutriente com outros nutrientes ou com produtos químicos no tanque. Tá? Porque, obviamente, ele está insolúvel, tá? Ou ele é pouco solúvel. Quais são as limitações? A baixa absorção foliar. Tá? Então, isso aqui é uma gota, olha, na imagem à direita, é uma gota de óxido de manganês em folha de soja 1 hora após a aplicação. Tá? 1 hora após a aplicação. Aquele pouco manganês que ficou solúvel no meio aquoso, possivelmente foi absorvido pela planta e o restante ficou para fora da planta. Eu quero o nutriente para fora da planta? Não quero, eu quero ele para dentro da planta. Tá? Então, o que está aqui fora não vai influenciar positivamente, né, na nutrição foliar dessa minha cultura de cultivo. Pode apresentar problemas de aplicabilidade, e aqui não é um problema de incompatibilidade, é de aplicabilidade. Se esse material não foi bem micronizado, eu tenho problemas de partículas, né, heterogêneas aqui na minha cauda, que, a depender da condição, se for partículas muito grandes, eu posso ter uma decantação, né, no caso aqui é um carbonato, né, no fundo da embalagem, aqui no caso é de uma garrafa PET que a gente utiliza para aplicar no campo, né, aqui a gente estava trabalhando com um produto de uma empresa terceira, mas no tanque do pulverizador pode não ser diferente a situação. E outra limitação é que nós precisamos trabalhar com doses altas desses produtos para compensar essa baixa eficiência agronômica, que muitas das vezes comercialmente a gente não vê acontecer. Esses produtos, pessoal, eles funcionam também no campo. Eles funcionam também para aplicação foliar. Porém, com algumas ressalvas. Eu tenho que trabalhar com doses mais altas, visto que a eficiência agronômica dessa fonte é um pouco mais baixa. Tem que trabalhar lá, por exemplo, com 2, 3, 4, 5 litros por hectare de um produto. Né? Comercialmente falando, né, a gente acaba vendo, infelizmente, em alguns casos, o pessoal recomendando 300 ml por hectare, 500 ml por hectare, né? Que são doses muito baixas para uma fonte que apresenta baixa eficiência agronômica. Tá? Então, é correto sim posicionar esse tipo de tecnologia, porém, nós precisamos entender quais são as limitações, né, e trabalhar em cima delas, né, para que a gente não prometa, né, um resultado para o produtor que muitas das vezes naquela condição que está sendo trabalhada ele não vai conseguir alcançar. Tá bem? Então esse é um tipo de produto que pode ser produzido no mercado para aplicação dos nutrientes via foliar. Então tem várias empresas no mercado que trabalham com nutrientes à base de óxidos e carbonatos, que são suspensões concentradas. É algo bastante dinâmico, porque tem empresas que trabalham com produtos mais finamente moídos, outros
outras trabalham com produtos um pouco menos moídos, então com partículas maiores, e aí consequentemente ali eu já tenho diferença de eficiência dessas fontes, desses produtos, né? Algumas empresas trabalham com produtos mais ou menos aditivados, então a aditivação consegue melhorar um pouco a eficiência agronômica da fonte de óxido ou de carbonato, outras nem colocam aditivos nos produtos, então é muito relativo, tá? Então essa lâmina, ela é generalista, né? Ela não serve para colocar todo mundo no mesmo balaio, vamos assim dizer, mas serve para nos dar o norte, tá bem? Perfeito. Mas aí vem a pergunta, dá para melhorar isso? Será? Né? Entre vocês aí respondam. Né? Dá para melhorar? O que vocês acham? Né? Então dá para melhorar. A gente pode pegar essa rocha e solubilizar ela totalmente através de uma acidulação. Tá? Então a gente pode pegar esse minério, né, e acidular ele, por exemplo, com ácido sulfúrico, né, e transformar e produzir, né, uma fonte de nutriente à base de sulfato, que é um elemento ligante aqui. Né? Então, o sulfato de manganês, o sulfato de zinco, o sulfato de cobre, né? Que é uma fonte solúvel, tá? Isso nós chamamos de sais solúveis, tá? Sais solúveis. Então, sais solúveis são nutrientes, né? São produtos, perdão, são compostos, são subprodutos aqui, né? Desse processo de acidulação, né? Onde a gente pega a rocha, acidula ela com ou ácido sulfúrico para formar sulfato, ou ácido clorídrico para formar cloreto, ou ácido nítrico para formar nitrato, ou ácido fosfórico para formar fosfito. Correto? Qual que é o objetivo dessa acidulação? Eu consigo solubilizar o nutriente. Então, o nutriente, grosseiramente falando, né, que estava preso na rocha, através dessa acidulação, eu consigo desprender esse nutriente da rocha e agora deixá-lo solúvel. Se agora ele é solúvel, quando eu coloco na água, o nome já é sugestivo, ele solubiliza na água. Se ele solubiliza na água, né, a planta quando absorve a gota de água, ela absorve também o nutriente. Tá? Mas e aí? Né? Então aqui é uma ilustração, né? Então basicamente, né, os sais solúveis é aqui uma associação entre um ânion e um cátion, né? O ânion pode ser aqui o cloro, o sulfato, o nitrato, né? E o cátion, né? Que pode ser aí o manganês, pode ser o zinco, pode ser o cobre, pode ser o ferro, né? Quando você coloca na água, eles se hidratam, né? Viram íons hidratados e você tem então aí quase que a totalidade da solubilização dessa fonte na água, né? Quais são as fortalezas? São totalmente solúveis e são mais eficientes agronomicamente, pensando em aplicação foliar, quando comparado com as fontes insolúveis, tá? Porém, tem alguns pontos que a gente gostaria de pontuar aqui mais para frente. São mais baratos que as especialidades que a gente vai comentar mais para frente. Isso é uma fortaleza também, são produtos baratos, né? Mas, volto a dizer, nem sempre o mais barato ele vai ter melhor eficiência agronômica. E quais são as limitações? Grande risco de incompatibilidade. Olha que interessante essa imagem à direita que vocês estão vendo aqui. O nutriente, quando ele está solúvel na água, né, quando você coloca lá o sulfato de manganês na água, isso a gente vai ver mais para frente, você acaba tendo uma dissociação desses elementos. O sulfato se desliga, se desprende do manganês, por exemplo, ou do zinco, lá, por exemplo, ou do cobre, lá, por exemplo. E esses, por sua vez, ganham carga, né? E aí, no caso, por exemplo, lá do zinco que a gente estava falando ali, ele vira zinco divalente catiônico, né, com duas cargas positivas. E a depender do produto que eu coloco no tanque, eu posso ter uma incompatibilidade. Se esse produto que está no tanque, ele tem uma atração, né, por elementos catiônicos, né, e ele tem essa capacidade de se ligar com esse elemento catiônico, ele pode formar um outro composto que não aquele de interesse, formando talvez um precipitado insolúvel, que é o que a gente está vendo aqui. Olha que interessante. Isso aqui é um filtro de um pulverizador, totalmente obstruído por conta de uma incompatibilidade. O produtor não consegue aplicar isso daqui. E se ele conseguir, ele pode perder eficiência, significativamente falando em porcentagem, daquele produto químico. Olha, aqui é uma mistura de cloreto de manganês com glifosato. Então o cloro se dissociou do manganês, o manganês ganhou carga, o glifosato se ligou com o manganês e formou precipitado. Isso é ruim, isso não é bacana. Tá? E se ele conseguir fazer essa aplicação sem problema de incompatibilidade entre os ativos no tanque, eu tenho uma outra limitação, que é o fato de que esse nutriente agora dissociado, o manganês 2+, o zinco 2+, que a gente falou aí, ele tem uma capacidade grande de ficar retido na cutícula da folha. Lembra que a cutícula da folha tem carga aniônica? Então, o fato do nutriente ter essa atração, ele fica para fora da folha, também não entra. Né? Uma parte acaba entrando, né, mas uma boa parte acaba ficando para a parte de fora da folha. E aí? Eu volto a estaca zero, será? Né? Esse é um ponto, né, de discussão. Tá?
que limita, né, essas fontes. Mas olha que interessante, aqui eu já tive uma evolução no setor de nutrição, né? O fato da gente conseguir solubilizar a fonte é uma evolução, né? É uma descoberta muito interessante, né? Pautada aí com base, né, na inteligência, na pesquisa de muitos cientistas aí, do mundo, né? Então isso é muito importante, tá? Porém, visto essas limitações de incompatibilidade, de retenção do nutriente pela cutícula, o mercado se desenvolveu, né? Então aqui eu trago a parte de inovação. Hoje a gente consegue trabalhar com nutrientes complexados, fontes de nutrientes complexadas, tá? O que é esse negócio de complexação, João? Basicamente é você pegar o nutriente e proteger ele com algum composto orgânico. Você ligar esse elemento catiônico, por exemplo, com um composto orgânico de carga negativa e, digamos que, isolar essa ligação positiva e não deixar mais com que esse nutriente se ligue com, por exemplo, o glifosato, que a gente usou como exemplo aqui, ou com a cutícula da folha, facilitando a entrada desse nutriente para dentro da folha, reduzindo o risco de incompatibilidade no tanque. Tá? Então eu posso trabalhar com alguns complexos, como por exemplo, com alguns complexantes, perdão, como aminoácidos, como substâncias úmicas, como ácido cítrico, lignosulfonato. A gente pode trabalhar, eu não vou entrar a fundo, né, aqui nas diferenças entre eles e tal, mas são complexantes bastante conhecidos. Tá? Então você trata o manganês, né, essa fonte de nutriente, de manganês, de zinco, né, com esses compostos, com o objetivo de que esses compostos, né, acabem complexando esses nutrientes, protegendo eles, não deixando com que eles se liguem com algum outro ativo dentro do tanque ou que fiquem retidos na cutícula da folha. Tá? Então aqui já respondi essa pergunta, né, por que complexar? Então, né, aqui é de uma forma um pouco mais ilustrativa, né? O objetivo da complexação é facilitar a entrada do nutriente para a planta. Olha que interessante essa ilustração. Olha o nutriente aqui, o zinco, né, ligado aqui a um complexante, né, óbvio que aqui é uma forma mais ilustrativa, né, não deixando com que ele fique retido agora na cutícula foliar, entrando para dentro da planta. Isso é muito interessante porque aumenta a eficiência agronômica dessa minha pulverização. E o segundo ponto, diminuir os riscos, né, de incompatibilidade. Olha que interessante. Né? O zinco sulfato, quando colocado na água, ele, como eu comentei, ele se dissocia do sulfato, ele ganha carga, vira divalente 2+, catiônico. E quando coloca o glifosato na calda, o próprio glifosato, essa é a molécula de glifosato. A própria molécula de glifosato tem pontos de ligação negativo que atraem, né, esse cátion e acaba formando um precipitado. Isso nós chamamos de incompatibilidade. É isso que vocês estão vendo aqui. Quando eu complexo nutriente, então quando eu coloco, né, algum complexante, pode ser algum desses 4, ou pode ser outros que a gente talvez não tenhamos comentado aqui, né, eu protejo esse nutriente, né, eu isolo essa ligação e viabilizo a pulverização, tá? Não deixando com que a incompatibilidade aconteça. Tá? Porém, isso é totalmente seguro? Depende. Tá? Depende. A depender da condição, por exemplo, uma aplicação com a taxa de aplicação mais baixa, onde eu concentro muito produto, né? Por exemplo, aplicações com aeronaves, aplicações com drone, que a gente tem visto crescer bastante aí. O que acontece nessas pulverizações? O produtor, né, ele acaba utilizando uma quantidade de solvente, né, que é o nosso solvente universal, que é a água, muito menor, né, significativamente menor, né, do que quando comparado, né, com pulverizações via barra, né, via pulverizadores de barra. Por quê? Porque isso melhora, né, o operacional e faz com que a gente consiga cobrir mais área com menos água e com menos tempo. Né? Isso tem acontecido muito também, né, na pulverização de barras. Né? Então lá, mesmo aquele produtor que trabalha com pulverização seja com autopropelido, seja com pulverizador de arrasto, né? E ele tem diminuído a gente chama de taxa de aplicação. Quanto que ele utilizava lá? 100, 120, 150 litros por hectare de cauda, hoje ele trabalha, tem reduzido, né, para 90, 80, 60, 50 em alguns casos, em áreas áreas maiores e com uma declividade menor. Por quê? Porque com menos água ele faz mais área e aumenta o operacional. Né? Então o produtor tem visto vantagem nisso. Né? Só que esse é um problema, por quê? Porque eu tenho menos água para solubilizar mais produto, porque também o produtor tem aumentado a quantidade de produtos no tanque. Correto? Ele tem colocado mais produto, enquanto que lá, anos atrás, ele colocava lá um herbicida mais
um nutricional, hoje ele coloca o herbicida mais o nutricional, aí já vai mais o fungicida para fazer uma aplicação preventiva de fungicida, mais um produto biológico, mais um adjuvante, né? Mais um bioestimulante, coloca lá. Ontem mesmo eu estava acompanhando uma situação aqui que o produtor colocou 10 produtos no tanque. 10 produtos no tanque. Então, e esses produtos ocupam espaço também. Então, no tanque. Então é menos água ainda que está indo ali naquela cauda, né? E aí esse cenário ele fica um pouco mais complexo, tá? Por quê? Porque esse complexante, a depender da condição química da cauda, ele pode ser quebrado, tá? Ele pode ser quebrado. E aí eu volto para aquela, né, estaca zero, né? O nutriente ele volta a ficar reativo e eu posso ter novamente esses problemas, tá? E aí a indústria, né, como o nosso tema aqui é inovação também, né? Também tem evoluído nesse sentido. Então, eu consigo, eu consigo trabalhar com fontes mais seguras, que são as fontes quelatizadas, tá? Os nutrientes quelatizados. Como é que é feito um quelato, tá? O quelato, pessoal, nada mais é do que o nutriente que a gente acaba trabalhando com alguns compostos, como por exemplo ácido carbônico, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio. Qual que é o objetivo disso? Tratar essas fontes nutricionais com esses compostos. Porque eu consigo isolar esse nutriente, você isola ele, então eu preciso só do manganês, só do zinco, só do cobre, né? E aí eu acidulo esse elemento com um outro ácido, chamado de EDTA. Esse é o mais conhecido quelato no mundo, tá? EDTA, pensando no meio agro, né? EDTA, etileno diamino tetraacético, né? EDTA. E aí eu tenho a formação do quelato de X, tá aqui, né? Então o X aqui é porque pode ser quelato de manganês, pode ser de zinco, pode ser de cobre, pode ser de ferro, né? Pode ser de níquel, né? Então o quelato do elemento, tá? Em questão aí. Beleza? Mas aí tá. Qual que é a diferença então, João, né, entre o nutriente complexado e o quelatizado? Poderia falar muitos outros tópicos aqui, mas gostaria de focar principalmente nesse, que seria quanto à constante de estabilidade desse produto. Vamos entender o que seria isso. Constante de estabilidade, pessoal, basicamente é a capacidade que o complexante, aqui no caso, o quelato, tem de se ligar, né, e ficar ligado, e ficar estável, essa ligação ficar estável em diferentes condições de mistura. Quanto maior for essa constante de estabilidade, maior é a sua segurança na aplicação. Então olha que interessante, essa é uma tabela que eu tirei do material do Dr. Arnaldo Rodella, onde ele coloca, aqui é uma escala logarítmica, não vamos se atentar aqui a unidades de medida, mas entendo que quanto maior for o número sinalizado aqui, maior é a estabilidade dessa ligação. Então, quando eu uso um ácido tartárico, que é um complexante, ligado a um cobre, ligado a um zinco, ligado a um cálcio, magnésio, essa é a constante de estabilidade. Quando eu comparo com um ácido cítrico, por exemplo, que é um outro complexante, é maior. Então a capacidade que o ácido cítrico tem de se manter estável em diferentes condições de mistura é maior do que quando o cobre, o zinco, o manganês, o cálcio, o magnésio ligado ao ácido tartárico. Então o ácido cítrico ele é um complexante mais nobre, né? Beleza? Ou a gente pode trabalhar também com a glicina, que é um aminoácido. A glicina, olha que interessante, é legal, ela tem um peso molecular baixo, é uma molécula compacta, né? E apresenta uma constante de estabilidade até mais alta do que o ácido cítrico. Olha que interessante. Para algumas condições aqui, né? Por exemplo, para cálcio já é diferente. Então, olha, não é simples assim, é dinâmico a coisa também, né? Bacana. Mas no caso do EDTA, olha que interessante, vai lá para cima, estoura. Então, ele é muito mais estável, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês com essa lâmina é que com o EDTA, nós temos uma condição de estabilidade maior da mistura, mesmo ela sendo um pouco mais complexa, como, por exemplo, taxa de aplicação mais baixa ou com produtos muito reativos, né, no tanque. Então, os quelatos nos trazem, né, mais segurança de aplicação. Essa que é a verdade. E aí tem, né, trabalhos mostrando que melhora a absorção, melhora a translocação do nutriente na planta, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas eu gostaria principalmente de trazer esse ponto aqui para vocês. Tá? Então, o mercado de nutrição, ele evoluiu, né, para essa linha aqui, e realmente esse uma conquista, né, muito grande aí desse nicho. Tá? E aí, a pergunta que eu faço para vocês, será que existem outros tipos de quelatos? Né? Então, entre vocês, o que vocês acham? Né? Existe, né? Existe. O EDTA é o mais utilizado, mas tem esse orto para ácido etileno diamino, que é o EDDHA. Olha que interessante, que a molécula dele é uma molécula maior, né? 18 carbonos,
20 hidrogênio, 6 oxigênio, 2 nitrogênio, é maior do que EDTA. Não é utilizado muito na agricultura, tá? Não é muito utilizado na agricultura, né? O EDTA já cumpre bem com o que a gente precisa, mas existe uma outra família aqui de quelatos, né, que é o IDHA, né, o ácido imunodiscínico. Né? Quando a gente compara com o EDTA, é uma molécula menor, levemente menor. Né? Vamos ver aqui, ó. O EDTA tem 10 carbonos, o IDH tem 8, o EDTA tem 16 hidrogênios, o IDH tem 11, o oxigênio igual, ele tem um nitrogênio a menos. Tá? Uma molécula menor. Moléculas menores, tem peso molecular menor, entra mais rápido na planta e tem capacidade melhor de translocação. Tá? Esse é um ponto. Não vou entrar também nesse detalhe, mas é interessante de comentar. Tá? O IDHA é um quelato biodegradável. Tá? Então, diferentemente do EDTA, se a gente pegar o EDTA aqui, ó, o EDTA, pessoal, ele tem uma limitação aí que é importante a gente comentar. Tá? Alguns países já se discute a proibição do uso de EDTA na agricultura. Por quê? Porque o EDTA ele tem uma baixa capacidade de biodegradação no solo. Então, quando você aplica na planta, uma parte cai no solo, uma outra parte que está na planta depois vai ser, né, essa área vai ser colhida, essa palhada vai cair no solo e esse EDTA vai para o solo. Né? Então, a capacidade de biodegradação dessa molécula é baixa. Tá? Demora anos e anos para se biodegradar. Né? E estudos apontam que isso é algo negativo. Por quê? Porque pode causar contaminação de lençol freático, né? E, consequentemente, isso pode ter um impacto negativo na saúde humana lá na frente, lá no futuro. Tá? Então, em alguns países já se estuda a proibição do uso de EDTA. Tá? Já se estuda. Já o quelato IDHA, ele é um quelato biodegradável. Tá? Então, tem estudos que mostram que, dentro de um mês, né, mais de 70% desse quelato no solo já foi biodegradado. Tá? Então esse é um ponto muito interessante. Tá? Essa aqui é a imagem, né? Essa aqui é a molécula, né, do composto, do quelato. Aqui é uma ilustração, né, de como que é essa ligação. Então lembra lá, né, que o quelato ou o complexante, né, ele vem para abraçar o nutriente e isolar essa ligação. Lá dentro da planta ela tem que quebrar isso daqui, né, para acessar o nutriente. Tá? E o legal é que quando lá dentro da planta ela quebra esse quelato, né, de IDHA, os restos desse quelato, tem alguns trabalhos que comprovam que os restos desse quelato formam alguns outros compostos dentro da planta, ajudam a planta a formar outros compostos bastante importantes, que é o ácido aspartico e o ácido fumárico, que estão ligados diretamente a situações de aumentar, né, a resistência da planta a condições de estresse. Tá? Também não vamos entrar muito nesse detalhe, mas é uma característica fisiológica desse produto também. Tá? Não só nutricional, mas uma característica fisiológica. Tá? Então, eu gostaria de fazer até uma observação aqui. Né? A Fortgreen, né, é uma empresa pioneira nisso no mercado brasileiro. Hoje, a única empresa que trabalha com expressão comercial desse produto a nível nacional é a Fortgreen. Desse tipo de quelato, perdão, é a Fortgreen. Nenhuma outra empresa trabalha com a expressão comercial que a Fortgreen tem com esse tipo de tecnologia no mercado. Tá? Algumas empresas têm lançado algumas tecnologias no mercado falando, né, que né, vamos dizer assim, a inovação do momento, o quelato biodegradável e tal. A gente já trabalha com isso há um bom tempo. Né? Essa linha aqui, ela tem uma década já de que foi lançada quase aí, né? Mas, enfim, a gente tem trabalhado, né, a sua aceitação no campo ao longo dos anos aí, até porque é uma tecnologia mais avançada e que tem o seu custo, né? Beleza? Mas é realmente um diferencial. A Fortgreen é uma empresa que inova demais, né? E eu fico muito feliz de poder trazer, né, essa informação para vocês. Tá? Então, o IDHA é um quelato biodegradável. Tá? Aqui um trabalho, né, aqui só para contextualizar também, né, de maneira bastante direta falando e bastante rápida, aqui é um trabalho feito na cultura do trigo. Né? Aqui nós temos, nessa primeira linha, nós temos uma aplicação em condição de vazão padrão, taxa de aplicação padrão comum. Né? E aqui o pesquisador acabou estressando mais a situação, na verdade, colocando uma condição mais confortável, vamos dizer assim, com a taxa de aplicação mais alta, né, para ver se aumentava a entrada do nutriente na planta. Aqui são nutrientes marcados com radioatividade, né, e depois eles acabam passando as folhas, né, do nutriente num equipamento que consegue fazer a leitura desse nutriente marcado radioativamente.
quanto maior for a intensidade dessa cor verde, quer dizer que tem mais nutriente dentro da planta, tá? Então aqui, ó, por coluna, né, nós temos aqui a água, né, a gente vê que tem um pouquinho do nutriente, provavelmente o nutriente que a própria planta já havia absorvido, né? E aqui nós temos aqui, ó, o zinco sulfato, né, uma matéria-prima, commodity. Opa, já aumentou bastante aqui a concentração de zinco dentro da planta, né, dentro do tecido. O zinco EDTA também parece que teve um leve aumento aqui em taxa de aplicação baixa e também aqui na taxa de aplicação mais alta. E com o zinco EDTA essa diferença ficou ainda mais gritante, né, de uma maneira bastante visual, tanto para a taxa de aplicação padrão quanto uma taxa de aplicação mais alta. Mas para contextualizar que, né, existe sim eficiência agronômica aí, desse tipo de quelato, né, e que ela tem uma leve vantagem em cima dos quelatos EDTA, tá? Maravilha, pessoal! E aí, agora chegando para o final da nossa apresentação, essa é a visão geral, né? E era isso que eu queria trazer para vocês, uma visão geral do mercado de nutrição foliar, focado principalmente em micronutrientes catiônicos, né? E basicamente, né, só fazendo um review aqui, né, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, né? Então, o nutriente ele vem da onde? Eu vou falando aqui e vocês vão respondendo entre vocês aí, né? O nutriente vem da onde? Onde que ele vem? Vem de um minério, de uma rocha. E aí qual que é a primeira forma de produção de um nutriente, de um produto, né, que eu posso produzir? Né? Através da micronização, é ou não é? Através da micronização. Você moe finamente essa rocha, coloca ela na água e deixa ela em suspensão. Aí eu formo os produtos que são os óxidos de carbonatos, né, conhecidos aí comercialmente, que apresentam baixa solubilidade e, a depender da condição, baixa eficiência agronômica quando aplicados via foliar. Eu posso melhorar isso? Essa é uma pergunta para vocês aí. Posso melhorar? Como? Qual que é aqui, ó, a segunda etapa? O que eu posso fazer? Eu posso solubilizar essa rocha, esse minério. Através do quê? Do uso de acidulantes. Se eu usar o ácido sulfúrico, eu vou formar o quê? Sulfato. Se eu usar o ácido clorídrico, cloreto, ácido nítrico, nitrato, ácido fosfórico, fosfito. Perfeito. São fontes de maior eficiência agronômica em relação às suspensões concentradas. Perfeito. Posso melhorar isso? Posso. Como? Né? Posso melhorar complexando esses nutrientes, a gente viu algumas condições ali, ou quelatizando esses nutrientes para situações mais extremas, né, de pulverização. São fontes mais seguras, né, e eficientes que as convencionais solúveis aqui, né, do que as convencionais solúveis. Perfeito. Então aqui de uma maneira geral, pessoal, se vocês pararem para analisar, é um resumo de todo o mercado de nutrição foliar. Todo o mercado. Eu não vou falar aqui de nome de empresas, né? Mas se vocês pegarem qualquer empresa no mercado, empresa X, empresa Y, né? Onde que elas estão alocadas aqui nessa lâmina? Tá? Será que elas estão levando em consideração as fortalezas e principalmente, né, as limitações daquelas fontes que elas trabalham? Né? Então fica aí um ponto para a gente pensar, né? E aí, por fim, pessoal, dá para melhorar isso ainda? Claro que dá. Tá? Porque o fato de evitar incompatibilidades ou retenção daquele nutriente na cutícula é apenas dois dos desafios, né, que a nutrição foliar pode encontrar. Lembra que o ambiente pode influenciar, lembra que principalmente o ambiente, a planta pode influenciar, não só o produto em si, aqui a gente falou muito de solução, mas o ambiente pode influenciar muito, né, a planta pode influenciar muito. Então eu posso trabalhar com esses quelatos e ainda além, ou esses complexos, e ainda além disso, eu posso colocar num produto aditivos que nós chamamos de aditivos de performance para reduzir o impacto limitante negativo que uma condição ambiental pode causar, que uma condição intrínseca àquela cultura de cultivo pode causar. Então eu posso colocar, aí que se formam as especialidades. Lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar o que seria essa tal da especialidade lá no final? O que é a tal da especialidade? As especialidades, pessoal, é um termo que nós utilizamos no setor de nutrição e fisiologia vegetal, principalmente para produtos para aplicação foliar, que basicamente são produtos de alta eficiência agronômica. São produtos que não sofrem incompatibilidade, que não sofrem retenção pela cutícula ou sofrem pouco e têm alta absorção foliar. Né? São produtos que, mesmo em condições mais limitantes de aplicação, ainda conseguem ter uma boa eficiência agronômica.
Então, nós conseguimos colocar, além de complexar o nutriente, quilatizar o nutriente, a gente consegue colocar no nutriente um aditivo, por exemplo, que a gente chama de umectante, que dá aquela gota de água um tempo de vida útil maior. Como assim? Ela demora mais tempo para evaporar. Então, quando você coloca ela do lado de uma gota de água, ela fica por mais tempo, por exemplo, numa condição de alta temperatura e baixa umidade relativa do ar, ela demora mais tempo para evaporar do que quando comparado com aquela gota de água pura. Isso é bom? Claro que é muito bom. Porque se ela fica por mais tempo ali sem evaporar, é mais tempo que a planta tem para absorver aquele nutriente que está dentro daquela gota de água. Tá? Nós temos ali os espalhantes adesivos, já falei a importância deles, você consegue espalhar mais a gota no limbo foliar, ela tem uma maior área de contato e ela consegue, obviamente, acessar mais poro cuticular, mais estômatos, né, mais, a gente não quer, mas se tiver, né, rachaduras, imperfeições, tricomas, tá? O efeito adesivo é importante porque a folha ela não fica ali estática, né? Ela tem ali o seu movimento, né? De acordo com... E depende muito das culturas também, de acordo com o vento, né? Principalmente que a lavoura, na verdade, ela é uma empresa a céu aberto, então ela recebe influência do ambiente a todo momento, né? Aí, dispersantes, né? Anti-impedrantes, aqui está em envolvimento diretamente com a característica física do produto, né? Os conservantes, emulsificantes, né? Então, são alguns dos aditivos que a gente consegue colocar nos produtos aí para melhorar o quê? Ainda mais a sua eficiência agronômica. Eu falei muito, né, de eficiência agronômica. O que é a tal da eficiência agronômica? É o fato de que, daquilo que eu estou aplicando, quanto que está entrando para dentro da planta? De fato está entrando. O quanto realmente vai funcionar, né? Tem trabalhos, eu não vou entrar em detalhes, né, que mostram isso em porcentagem. Ó, isso aqui, cara, tem uma tendência de ser mais eficiente, isso aqui é uma tendência de ser menos eficiente. X gramas que eu aplico, somente X gramas entra, né, para dentro da planta, né? Mas essa apresentação ela veio justamente para a gente refletir sobre esses pontos. Tá bem, pessoal? E é isso, né? Então, espero que a gente tenha alcançado a expectativa de vocês. A gente ficou aí 1 hora, né, em discussão aí nessa palestra. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Infelizmente a gente não tem o contato direto para a gente de repente abrir para discussões nesse momento, mas eu fiz questão de colocar aqui os meus contatos, meu telefone, meu e-mail, né? Caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato comigo, né? Podem me mandar mensagem, a gente está totalmente disposto a conversar, a trocar ideia. A gente não conhece tudo, não sabe de tudo, na verdade sabemos muito pouco, né? Mas de certa forma, se eu puder ajudar, estou totalmente à disposição. Tá? Aqui tem meu Instagram também, esse é um Instagram profissional, tá? João Vidotto _agro, tá? Ali, se vocês, né, sintam-se à vontade, né, para se conectar, ali a gente compartilha bastante foto, vídeo, né, voltado principalmente para essa ótica de nutrição e fisiologia vegetal, né? Então será um prazer receber vocês lá também. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Eu desejo sucesso para todos vocês, tá? Tanto para quem está começando agora a agronomia. É realmente um curso muito, né, enriquecedor, realmente um curso... eu não me vejo, né, fazendo outra coisa. Eu me apaixonei, é uma paixão muito grande pela agronomia. Eu tenho certeza que às vezes você entra no primeiro ano aí você está meio perdido, às vezes, né? Você fica, meu Deus, será que é isso mesmo? Aí começa lá aquelas disciplinas meio complicadas ali, né, com cálculo e tal, você fica, meu Deus, o que é isso, né? Mas não demora muito, você pega uma paixão muito grande pelo curso e aí realmente vira uma paixão, um amor que ajuda a gente a superar qualquer desafio, qualquer obstáculo. Então, sucesso para você que está começando agora, para você que está no meio do curso aí, não desiste não, vai para cima, tá? Você está mais próximo do final, né, vamos dizer assim, né, da conclusão do que quando você começou, né? Então não para não, vai para cima. E para quem está no final, cara, né, sucesso, né? O mercado precisa de gente boa, o mercado precisa de gente capacitada. E se você está assistindo, você assistiu essa palestra até agora, você é uma pessoa diferenciada porque você está em busca de conhecimento. Então você não tenha dúvida, você está no caminho certo. Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Sucesso. E espero poder encontrá-los em um segundo momento para mais discussões. Valeu, um abraço, até mais.